Olá, estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso DeltaCast. E hoje vamos conversar com Sigrid, da empresa 3M Assessoria. Vamos falar sobre a restituição do imposto de renda. Seja bem-vindo, eu gostaria que você se apresentasse aqui pra gente. Prazer, eu me chamo Sigrid, estou aqui representando a 3M Assessoria. Nós somos especializados na isenção e na recuperação de tributos para aposentados e pensionistas. Quando você fala da isenção e da restituição, é um processo só ou esse processo segue dois trâmites onde seriam diferenciados? São dois trâmites diferentes, né? A questão da isenção de imposto de renda, ela é deferida pelo seu órgão pagador, né? Na sua fonte pagadora. Você, diante da sua patologia, sendo aposentado ou pensionista, você pode requerer esse processo na sua fonte pagadora. E a recuperação ela é feita no governo do Estado, no governo federal, que é a recuperação do imposto de renda da Receita Federal. Perfeito. Aqui a gente quer levar essa prestação de serviço para os nossos associados. Maravilha. E aí eu digo, isso seria para quem está na ativa ou somente para aposentados? Ele é somente para os aposentados. A Lei 7.713, ela dá a garantia para o aposentado reformado ou o pensionista o direito, né, de requerer a isenção para quem tem alguma moléstia, né, alguma doença no rol das patologias que está diante da lei. Quais seriam as patologias, Sigrid, para que o nosso associado tente compreender se ele se enquadra nessa situação? Quais seriam essas? Olha, são 18 patologias. As mais comuns que acontecem no escritório é a cardiopatia grave, né? Aqueles que fizeram algum tipo de cirurgia cardíaca, stents, marca-passo, é portador de algum deles, ou cegueira, mesmo que monoocular, ele tem direito, mesmo que apenas de um olho. Câncer, né? Muitos têm a dúvida se o câncer passou 5 anos, eu não tenho mais direito. Ele tem direito sim, porque o critério da Receita Federal dá o direito do câncer mesmo curado após um longo prazo. Que bacana. Isso é muito importante. Né? A moléstia profissional, ela também está no rol das patologias que muitos também têm dúvidas. Aqueles que foram aposentados por invalidez, ele pode sim requerer, a gente passa por uma filtragem, a gente faz uma análise de cada indivíduo, se ele tiver direito, ele vai também requerer. São as mais comuns, né? Parkinson, alienação mental, que inclui a esquizofrenia, dá direito, AIDS, aqueles portadores de doenças no rim, né? Faz hemodiálise, tem um rim comprometido, ou fez a cirurgia de nefrectomia, que é a remoção do rim, tem direito. Hepatite, a hepatite dá o direito, que são doenças do fígado, aí faz a análise, essas são as mais comuns. Só que aí eu fico me perguntando aqui, quais seriam os documentos, em especial, para comprovar essa patologia? Ele tem que apresentar, ele vai buscar esse documento aonde? Vocês orientam? Isso, exatamente, ótima pergunta. O que acontece? Na sua grande maioria, essas pessoas elas são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. E eles sempre têm alguns exames, relatórios em casa, alguns relatórios. E aí, ou eles têm em casa, ou eles podem requerer isso ao médico. É muito importante porque é através desse documento em que nós e os auditores vão dizer o prazo exato que você pode estar recebendo essa restituição. Perfeito. No caso da aposentadoria por invalidez, ele tem que buscar esse documento, porque como já foi por invalidez, né, eu fico imaginando, seria diferente, ele tem que buscar junto à própria instituição algo comprovando aquilo? Como é que seria nesse caso em especial? Quando acontece a invalidez, né, na sua grande maioria, eles passam por uma perícia. Né, e essa perícia está lá justificando. Né, ocorreu um acidente de trabalho e Perfeito. Aí houve sequelas, aí eles pedem para que a pessoa sejam afastadas, né, por um prazo determinado ou definitivo. A todo momento, a 3M Assessoria, ela presta essa orientação, né, o associado mantém contato com vocês e vocês vão orientando o que está faltando, qual o documento necessário, se tiver uma dificuldade com perícia. Acho que certa feita você me falou que em determinados casos, né, às vezes tem uma dificuldade em conseguir laudo. Na ausência desse laudo, se busca, tem algum outro meio? Como é que seria? Tem, a gente vai sim em busca da equipe médica que acompanhou ele, o hospital que fez atendimento e faz o requerimento desses relatórios, de toda
documentação interna, porque eles precisam ter esses documentos guardados. E aí fica disponível. Entendi. A restituição, ela retroage, essa restituição, aos últimos quê? Seria os últimos 5 anos? Pode ir além? Ou há um limite realmente, que eu acho que deve ser o dos 5 anos, né? Um prazo máximo é 5 anos e o restante ele não tem mais direito. Uma coisa que normalmente a gente fica se perguntando, falou restituição, falou em questionamento, um direito. É no âmbito do judiciário, porque a gente fica imaginando o tempo, né, que isso vai levar. Ou é administrativamente? Nosso processo é feito 100% administrativo, não se judicializa. A Que boa ótimo. notícia é exatamente essa, que você não precisa aguardar anos, né, para receber esses valores. Eles normalmente são liberados aí em 3 meses, o prazo máximo aí são até 4 meses. Pô, que 10, 4 É meses? muito bom. Temos clientes, inclusive agora esse mês, que foi assim, é difícil, não sempre acontece, mas foi uma semana. Pô, que bom. Aí um questionamento que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, deve ficar se perguntando. E os valores? Óbvio que cada um, de acordo com o que ele pagava, né? Que Exato. Era do imposto e tal, mas a média, assim, tem gente que, do pequeno ao maior, os valores são muito variados ou normalmente acaba sendo uma média, não sei. Como é que Normalmente, vai depender do que ele contribui mesmo. Né? É o valor que ele contribui para o imposto de renda. Tem clientes que têm aí 30 mil, 50 mil, mas a sua grande maioria é em torno de 100 a 300 mil de recuperação. Ele recebe corrigido. Aí eu pergunto, você falou que às vezes leva 3, 4 meses. Ele recebe o valor integral? Integral. Ele é depositado integral na conta do contribuinte, a conta que ele tem lá cadastrada no próprio site da Receita. Porque normalmente quando você faz declaração, tem as restituições das declarações. E aí já fica lá cadastrado, a gente atualiza. E vem cá, tem um custo inicial, todo esse procedimento administrativo através de vocês? Vocês cobram um valor inicial? Tem um custo inicial? Como é isso? Não. Essa é excelente notícia, porque o que acontece? Nós fizemos essa estratégia mesmo para que o cliente se sinta seguro, né, de realizar esse processo que, assim, é maravilhoso. Ele não precisa pagar nada para entrar com o processo, ele só realmente paga os honorários quando ele tem o deferimento e recebe os valores em conta. Então seria um contrato de risco. Ele não tem um custo inicial. Nenhum. E se o processo dele for indeferido, ele também não deve nada. Não deve nada, ele não precisa pagar nada para a empresa. Só tem a obrigação de pagar para a empresa se ele tiver êxito. Eu venho sempre salientar essa questão, porque assim, quando o cliente recebe, ele não recebe o valor que ele só tem lá. Ele recebe corrigido pela Selic, que vai variar entre 10% e 20%. O valor da empresa é 30%, né? Ele vai acabar tirando do valor que ele teria para receber, em torno de 10%, no máximo 15% do que ele vai estar recebendo. E aí ele recebe integral e só paga a empresa mesmo quando ele recebe em conta. Você falou das patologias. Há alguma em específico que sai desse rol dessas patologias? Olha, existem clientes que sempre têm assim, por exemplo, eu tenho diabetes. Diabetes tem direito, ele não está na lista das patologias. Certo. Mas, porém, se o cliente tem alguma sequela, porque existe a diabetes sistêmica, que atinge o rim, a diabetes que pode ocorrer uma amputação, e aí o cliente pode se enquadrar ali na paralisia irreversível. Acontece muito isso. Tem um cliente que tem AVC. Eu tive um AVC e eu não está no rol das patologias, não está incluso na lista. Certo. Porém, ele é acamado, ele não se comunica. Ele entra com uma alienação mental ou com paralisia irreversível. Então, o associado que está nos ouvindo ou nos assistindo, independente das patologias destas, né, que já são relacionadas aí, vale a pena ele entrar em contato com vocês se ele tiver uma outra situação, né, acamado por uma situação de doença, e tirar essa dúvida, né? Porque então, pelo que eu percebi, além das que estão relacionadas, ele pode estar sendo, né, em algum momento, abraçado no pleito dele pela patologia que ele se encontra naquele momento. Exatamente, é muito importante porque esse filtro, né, essa anamnese que a gente faz com os clientes, muitos deles perdem o seu direito por não conhecer, né? Eu atendi hoje aqui um cliente que ele conseguiu a isenção, mas não pediu a recuperação. Mas eu podia receber, eu podia. Ele tem esse direito de receber. E aí foi deferido por via judicial, ele fez via judicial. E acabou que ele perdeu os outros valores lá. E ele tinha a diabetes com amputação, foi o pai dele. E aí acabou que ele perdeu os valores. Eu fico me imaginando aqui os associados que estão no interior do estado. Esse procedimento de contratar vocês, encaminhar os documentos só fisicamente ou a gente, aproveitando da tecnologia que hoje nós temos, o associado que está
na divisa, na fronteira com outros, na divisa com outros estados, ele teria essa possibilidade de fazer essa contratação com vocês online, de encaminhar a documentação? Sim, né? Porque com a certeza. distância é grande, né? Do interior para vir aqui na capital, né? Nós temos clientes no Brasil todo, né? Toda essa assistência com a tecnologia online, chamada de vídeo, né? Com os aplicativos, a gente consegue se comunicar e está informando a ele o que é necessário para ele poder estar encaminhando a documentação para que a gente possa enviar aí. No Brasil todo a gente tem vários tipos de Então, clientes. no caso, o nosso associado, né? Vai estar lá no site nosso, a parceria com vocês, o convênio com vocês. O associado, ele pode entrar em contato com vocês. Ele, óbvio, vai comprovar a documentação mostrando que é um associado, né, da ADPEB, que é delegado, que é aposentado, e ele pode fazer por chamada de vídeo e ter esse atendimento, né, essa orientação, né? Pode sim. Tranquilo, né? Com certeza. A gente vai estar atendendo e vai estar dando todas as informações necessárias. Para o que o associado já tente até adiantar a vida dele um pouco, esses documentos, há uma necessidade dele, não sei, autenticar em cartório? Como é que é isso, esses documentos? Basta ele escanear e encaminhar para vocês? Então, é somente a procuração e o contrato que a gente envia para o cliente que ele precisa registrar em cartório. A procuração só é válida, né, para a gente poder ter acesso a esses valores, informar eles do que tem, fazer toda a entrega de documentos com o sistema do ECAC, que é o sistema da Receita Federal. E aí a gente imprime uma procuração padrão, porque nós preenchemos com os dados pessoais e aí ela é impressa, a gente envia para o cliente, ele assina, reconhece firma. E é através disso que a gente consegue fazer essa... Tudo pela Receita Federal? Tudo pela Receita Federal. Interessante, bacana. Então fica a dica aí para o associado, né, buscar esse contato com vocês. Se você puder nos fornecer o telefone, que pese, né, já vai estar no nosso site, o telefone para contato, né, não sei se por e-mail. Se esse telefone para contato pode fazer uma chamada de vídeo. Pode. Para ter... Excelente. Inclusive, os documentos são básicos e simples. RG, comprovante de residência, laudos, né, que comprovem a patologia com prazo, carta de concessão, que é o que prova que ele é aposentado, né, a referência, e aí a gente vai providenciar o laudo pericial que ele é exigido. Outra coisa muito importante é que as pessoas entendam que esse laudo pericial ele só pode ser produzido pelo médico do município. Ele não pode ser por um médico particular. Né? É uma exigência de que a Receita entende que ele só tem um homem de confiança dele, que é o médico do município do estado, o médico do posto de saúde, que está ali na área dele pronto para receber. É clínico geral mesmo, porque muitos deles dizem, eu tenho que ir no especialista, um cardiologista. Não, esses médicos eles têm a obrigação de estar fazendo essa documentação para o cliente, para ele poder fazer o requerimento dele. Telefone para contato? Telefone é 71 99664 2434. Uma pergunta aí, uma curiosidade. Vocês já possuem clientes aqui no estado da Bahia? Já tem outra associação, outro sindicato? Já atuamos, sim, no sindicato da Petrobras, né, o Sindipetro Bahia. Ele é nosso parceiro. Atendemos a subsede dele todas, né, que fica em Feira de Santana, Alagoinhas, Catu, Candeias, são todos os interiores que estão ali, que a gente faz também essas visitas mensais, né, então, aqui na Bahia. Além dos delegados, vocês já possuem clientes da área de segurança pública? Policiais militares, peritos? Temos vários policiais militares aqui também na Bahia. Vários. Bacana. Então já é uma experiência, já tem um tempo, né? Temos um coronel aqui na Bahia que a gente está atendendo. Eu não vou citar nomes porque fica um pouco complicado. Mas temos um coronel que está em andamento. Né? E ele foi uma questão bem específica, porque o diagnóstico dele não se enquadra como câncer, mas ele não pode realizar a biópsia, porque já passou a idade avançada. Então ele se entende como uma doença crônica. Porém, qualquer outra pessoa que fosse analisar esse documento, mas eu não tenho uma prova de que ele tem câncer. Mas se você não fizer análise documental e mostrar que ele não tem como se curar, ele não tem como realizar o procedimento porque corre o risco de ele morrer, inclusive, e aí ele se caracteriza como uma doença crônica irreversível que se enquadra na lei, como no caso dele, que é câncer. Então, mas o caso dele é passível de ter um deferimento, tá ok? É 100%, com certeza. Porque ele não é possível de realizar a biópsia, mas a doença, a partir de um certo estágio, né, a partir de 70 anos, é impossível fazer, porque o risco de morte é muito grande, então se entende de que ele já tem aquela patologia.
Né? A medicina já vê que ele não pode fazer. Se ele não pode fazer, é porque ele tem. Ou seja, a empresa já tem um know-how que permite até o avanço no processo. Né? É, 6 anos. Certamente, se fosse pleitear algo nesse contexto sozinho, não saberia como conduzir um processo Inclusive, desse. ele já tem essa patologia há 15 anos. Ele já perdeu aí os 10 anos dele de contribuição, porque ele já tem o diagnóstico. Porém, ele não tem como requerer, ele só vai até 5. Uma coisa que eu não entendi muito bem é a questão da isenção. Então, o colega também aqui, o associado, ele pode buscar vocês ou para pedir a isenção ou para pedir a restituição. Exatamente. Né? Seriam 2 procedimentos. Com relação à isenção, como é que seria? Né? A gente falou muito da restituição. Em isenção, tem um custo inicial? Como acontece nessa contratação de serviço? Pronto. A isenção, nós fazemos o mesmo serviço, que é o acúmulo dos documentos, né? Fazendo essa junta documental, e aí faz o cadastro, que é no CEPREV, né? Que faz o pedido de isenção. É na fonte, né? Exato. Fazemos o requerimento, eles fazem chamada de vídeo, às vezes fazem o pedido de perícia presencial, na sua grande maioria. E aí, havendo o deferimento, após o deferimento, ele também paga os honorários para a empresa, mas somente depois do deferimento. Também é um contrato de risco. Exatamente. Se a não gente for faz deferido, todo esse não paga processo, nada. isso, faz todo o processo com ele, porque eles também pedem esse mesmo laudo pericial. Se não for dado da forma correta, né, o documento preenchido da forma correta. É engraçado porque quem preenche a maioria dos laudos somos nós. Né? A gente já desenvolve um material que os médicos, quando dizem, olha, eu nem teria essa ideia de fazer tão completo, porque a gente Bacana faz da experiência, essa né? No know-how, né? No foco, porque é somente especializado sobre essa isso. lei. É isso que eu ia perguntar, a empresa especializada, então, nessas Somente duas nisso. prestações de serviço, ou Exclusiva. isenção ou restituição? Já faz 6 anos que a gente trabalha exclusivamente Que com a bacana. lei. Sigrid, eu fico muito feliz, né, de ter a parceria com vocês. A ADPEB se sente honrada, a gente está buscando sempre trazer a prestação de serviço para os associados, né, trazer benefícios para os associados. Nos colocamos à disposição. Espero, né, que a gente possa contribuir muito para os associados aposentados, né, no sentido de terem o êxito da restituição desses valores, que certamente irá contribuir muito, né, na vida pessoal de cada um. E fica à vontade se quiser deixar algum recado, mas antecipo agradecendo a presença, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, pois nossa empresa, ela trabalha assim, nesse processo, visando o bem-estar dos aposentados, né? Uma questão visionária mesmo, de entender que nesse momento que eles estão passando por um processo de aposentadoria, que é a parte que eles não estão mais na ativa, e se encontram numa patologia, na sua grande maioria, inclusive, sem meios até de uma qualidade de vida por causa das patologias, que geram um custo altíssimo. Né? Alguns deles têm um home care, que é um gasto muito grande, com fisioterapia, fonoaudiólogo, às vezes cadeira de rodas, os remédios são muito caros. A manutenção da própria vida, do bem-estar, não só dele, mas da família, que está ali contribuindo com ele. Eu agradeço muito a oportunidade. Bacana demais, obrigado. Agradeço você pela presença. Até o nosso próximo episódio. Curta o vídeo aí e nos siga, hein? Forte abraço.